Olá, meus queridos, bem-vindos novamente ao canal A História é Linda do professor Marquinho, tá? Em mais uma sessão do café, né, com o professor Marquinho, beleza? Mais uma aulinha de história hoje, mais uma aulinha de história. O tema bem legal, bem interessante, ciclo das bandeiras do século XVII principalmente, tá? Ciclo das bandeiras. A nossa aula basicamente vai se dividir em três grandes momentos, em três partes, a maior delas ligada às bandeiras de apresamento, de caça ao índio. Falaremos também das bandeiras de prospecção ou de busca por metais preciosos e também as bandeiras de ser chamado sertanismo de contrato, tá? Os três grandes modelos de bandeiras existentes no Brasil. Mas de falar nas bandeiras de modo geral, é importante a gente entender, né, o contexto histórico, a região específica onde elas ocorrem, tá? A região específica é a capitania de São Vicente, posteriormente chamada de capitania de São Paulo, que no no 16 e no início do 17 era tratada como uma região secundária, então não era, estava longe de ser o coração da economia colonial brasileira naquele momento, tá? Então, por exemplo, São Vicente ali, você tem São Vicente, Santos, São Paulo, mais para o interior, era uma região comparada, por exemplo, a Pernambuco, era uma região que estava bem atrás, tá? A produção de açúcar, por exemplo, acaba não prosperando, até por razões geográficas ali. Você tem a Serra do Mar, você não tem uma área muito propícia para a produção de açúcar. Você tem produção no Rio de Janeiro, mas não exatamente São Vicente. E São Vicente vai se destacar, de certa forma, na produção de gêneros para o consumo local, tá? Principalmente do trigo, mas também do feijão, mandioca e tal. Então é uma região que, de certa forma, a primeira característica, o primeiro aspecto dessa região é exatamente o seu isolamento e, consequentemente, uma pobreza, né? O fato de ser uma região secundária. Mesmo as elites, se você viajasse por São Paulo em 1600, 1610, 1620, se você frequentasse, por exemplo, os eventos da própria elite local, você não encontrava, por exemplo, nada assim de excesso, nada com produtos importados da Europa, requintes, luxo, nada disso, tá? Mesmo entre as elites. Uma outra característica marcante é você tem o predomínio de uma economia de subsistência e depois uma economia voltada para o mercado interno. Pouco mais para frente, tá? A partir de 1600, 1610, 1620, depois com as próprias invasões holandesas, São Vicente, São Paulo vai se destacar por uma produção para o mercado interno, dado as próprias dificuldades, a produção de gêneros alimentícios, tá, para o mercado interno, principalmente o trigo, usando, é claro, mão de obra indígena, mão de obra escrava indígena, inclusive pequenas, médias e também grandes propriedades com mão de obra indígena e não africana. Você até tem mão de obra africana, mas em pequena escala. Porque por ser uma região secundária, mais pobre, com menos recursos, ela não é vista como um grande atrativo, né? Ela não é tão atraente para as companhias de comércio do tráfico negreiro da época. Ok, galera? Belezinha? Fechou? Segundo aspecto. Terceiro aspecto é uma espécie de desenraizamento do próprio paulista, né? Da própria população local. Até porque as bandeiras, né? As bandeiras elas existiam desde o século XVI, né? É claro que o auge dela é na primeira metade do 17, tá? Mas no 16 você já tem. Por quê? Onde você vai encontrar essas populações indígenas para trabalhar nas lavouras de trigo, por exemplo, no milho e tal? Então, os paulistas já têm essa prática, né, de correr, viajar pelo interior, usando os rios, né? Chamadas bandeiras de monções, também chamadas de monções, né? Então você vai subir os rios ali, você vai subir em direção, descer nos rios, vai pelos rios da região Tietê, o Rio Paraíba do Sul e outros rios ali, em busca desses índios, certo? Tranquilo? Outra característica importante é exatamente a forte influência indígena na população local, né? Em grande parte, devido à ausência realmente de mulheres europeias. Então você tem
um grande número de casamentos ali de os homens dos colonos, da população local, com as populações indígenas. Então você tem uma população extremamente miscigenada. Essa prática, né, chamada de cunhadismo. Então é uma população bastante miscigenada. Então o mameluco, ou o caboclo, né, que é o mestiço de índio com branco, era predominante na população local. Isso é tão importante destacar isso, galera. Se você pega 1600, por exemplo, boa parte da população ali de São Paulo, da capitania ali, falava até mais o tupi-guarani, né? O tupi-guarani do que o próprio português, né? O próprio português. Você tem alguns bandeirantes históricos, né? Bandeirantes famosos, como Domingo Jorge Velho, mesmo que destruiu o Quilombo de Palmares, o maior nome do chamado sertanismo de contrato, que é um exemplo disso. Ele mal falava uma palavra em português. Certo, pessoal? Bom, vamos às bandeiras de apresamento, então. As bandeiras de apresamento vão ter o seu auge no século XVII. Né? No século XVII, a partir principalmente de 1630. E aí elas estão relacionadas a um outro grande evento, né? Exatamente as invasões holandesas. Os holandeses invadiram o Nordeste, né? Primeiro em 1625 na Bahia, 24 e 25, são derrotados. Depois em Pernambuco, e aí vão se consolidar. E durante o período Nassau, né, que é aquele período auge, né, de 1637 a 44, que é o auge da dominação holandesa, os holandeses vão se apoderar de Angola, né? Já haviam se apoderado de outras regiões fornecedoras de escravos, se apoderam de Angola e, consequentemente, quase que eliminam, tá, completamente o tráfico negreiro português. Então aí, galera, o que acontece? Portugal passa a ter muita dificuldade para fornecer escravos, mão de obra escrava africana, para o recôncavo baiano, por exemplo, e outras regiões adjacentes que estavam naquele momento produzindo açúcar, até porque Portugal havia perdido boa parte do Nordeste para os holandeses. Então passa a ser uma grande necessidade. E aí vem uma parte interessante, né? Para aqueles que insistem nesse discurso puramente achista, né? O achismo, aquele papo, os índios foram substituídos pelos negros africanos porque os índios eram inferiores, porque os índios eram preguiçosos, indolentes, não sabiam trabalhar. Interessante isso, né? Interessante, isso é puro achismo, porque, vejam bem, as bandeiras exigiam um enorme investimento, não é nem tanto financeiro em si, mas imagina o investimento material, humano, né? Você sair de São Paulo e a regiões próximas, você montar um grande número de pessoas ali, né? Algumas bandeiras chegavam a ter centenas de pessoas, não só os próprios bandeirantes, mas também índios escravizados iam também. Você tinha que levar um monte de gente, uma enorme expedição. Você vai ir passando pelos rios, cara, subindo esses rios aí, uma dificuldade enorme, imensa. Meu, por que você faz isso? Porque vale a pena. Porque vale a pena. Ainda mais com o incentivo da coroa portuguesa que passa a comprar esses escravos indígenas escravizados pelos bandeirantes. Então, só por isso. E nós temos uma farta documentação, isso que importa, quando a gente está falando de história, documentos, né? Temos fontes, uma farta documentação que exatamente mostra isso. Então, essa história, como que eu vou desbravar o interior do Brasil em busca de indivíduos que não têm função alguma? Não tem sentido, não é verdade? Então chega de achismo, galera. Chega de achismo. Fontes históricas. Então é o seguinte. Então o auge ocorre exatamente nesse momento, né? Nesse momento. E acaba tendo um problema sério, porque boa parte dos indígenas que viviam ali próximos, vamos pegar ali até 200, 300 quilômetros ali no entorno de São Paulo, já estavam ou dominados, né? Ou viviam já com os próprios colonos, ou muitos sumiram, desapareceram, fugiram mais para o interior. Então, para buscar mais índios, você tem que ir mais para o interior. E os paulistas já têm essa tradição, né, essa experiência, tá, subindo, descendo os rios. Então eles vão usar exatamente a própria bacia platina. Então você pega o Tietê, você vai, dos Tietê você desce, vai até o Rio Paraná. Do Rio Paraná você pega outros rios, aí lá embaixo, o Rio Uruguai, Rio Iguaçu, todos esses rios da enorme bacia platina. O problema, é uma questão legal, é que você lembra do Tratado de Tordesilhas? Então boa parte dessas regiões da bacia platina, onde hoje ali
ali é o Paraná, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, um pedaço ali do Mato Grosso do Sul, do próprio São Paulo, né, do Oeste Paulista, toda essa área pertencia, por tratado, né, pertencia à Espanha. A Espanha não vai ocupar efetivamente esse território, não, pelo menos não com colonos, mas ocupa com missões. As missões jesuítas, lembra dos jesuítas da Companhia de Jesus? Então você tem um monte de aldeias, de reduções, né, missões jesuítas ao longo desses rios. E os portugueses vão, os bandeirantes, obviamente, né, vão em busca exatamente desses índios. Índios catequizados, convertidos à fé católica ali pelos missionários espanhóis, que por serem convertidos, por já também estarem adaptados ali à lavoura e tal, tinham um preço melhor. Que loucura, né? A demanda, a lei da oferta, da procura. Que horror a gente está falando sobre essa questão. Então os índios passam a ter um valor maior, então os portugueses vão dizimar essas missões, vão dizimar a maior parte dessas missões, um grande número de índios ou são escravizados, ou são mortos, ou são assassinados pelos bandeirantes. É aquela visão, aquela visão toda bonitinha, né? Romântica, construída lá no final do século XIX, início do século XX, em torno do personagem do Bandeirante, aqui em São Paulo, principalmente. Nós temos a sede do governo de São Paulo, é o Palácio dos Bandeirantes. Você tem avenida, você tem grandes rodovias com o nome de Bandeirantes, né? A Anguera, Anchieta, desculpa, Anchieta não, Anchieta é o padre jesuíta, mas o padre lá tá. Mas você tem lá a Anguera, tem grandes nomes em homenagem aos bandeirantes. Mas enfim. Outra coisa, então você tem o extermínio. Em uma aula, na próxima aula, nós vamos abordar a ocupação do sul do Brasil. Ela está vinculada a esse fato, tá? Porque os bandeirantes vão dizimar muitas dessas missões lá no sul. E nessa região, lá no sul, nessas missões no sul, Guairá, Itatim, né, na região dos povos, ou seria posteriormente os 7 povos das missões, que é o interior do Rio Grande do Sul, toda essa região ali, os pampas gaúchos, né, toda essa região eles criavam gado bovino, a pecuária bovina principalmente. Os índios são elevados, as missões são destruídas, e você tem uma ocupação do gado. Os bandeirantes não estavam nem aí com o gado, eles queriam os índios, se espalham pelo interior ali e tal. Veremos esse assunto, isso vai dar origem, lá pouco depois, a ocupação dos colonos brasileiros e colonos brasileiros e portugueses no sul. Pouco depois desses ataques dos bandeirantes. Ok, pessoal? Tranquilinho? Outra questão que merece bastante atenção é que esse tráfico ele entra em decadência na segunda metade do século XVII, entra em decadência a partir de 1650, 1660, por dois motivos. Né? Por dois motivos. Primeiro motivo, devido à dificuldade de se obter novos índios, né? Com as missões, boa parte dessas missões destruídas, muitos índios mortos, escravizados. Então os bandeirantes tinham que entrar cada vez mais para o interior do Brasil. Né? Imagine, lá no norte, onde hoje é Mato Grosso, Tocantins, Amazônia, em busca de índios. Então era muito, muito dispendioso, era muito complicado você conseguir esse trabalho. Além disso, com o fim das invasões holandesas, a expulsão dos holandeses, os portugueses vão conseguir, com a ajuda da Inglaterra, reaver as suas regiões fornecedoras de escravos lá na África e, consequentemente, retomam o tráfico negreiro. Então, deixa de ser vantajoso também para Portugal incentivar essa ação dos bandeirantes. Então, é onde nós temos a decadência das bandeiras de apresamento. Logo em seguida vem as bandeiras de prospecção, né, ou de busca por metais preciosos, que na verdade elas existiam também há muito tempo, desde o século XVI, mas com a decadência das bandeiras de caça ao índio ou apresamento, elas ganham mais evidência. Alguns nomes se destacam bastante nesse processo, Fernão Dias, que também virou rodovia, Borba Gato e tal. Mas o ouro realmente, né, o ouro só é encontrado lá no finalzinho do século XVII, lá em 1693, ali, lá no atual sul de Minas Gerais, né, naquela região ali. Eles, em Caetés, né, onde hoje é Caetés, eles encontram ali
E posteriormente novas descobertas são feitas, dando origem à atual região mineradora, que vai ser o coração da economia brasileira no século seguinte, o século XVIII, mas é assunto para a próxima aula, tá? Outra coisa importante são os chamados sertanismo de contrato, né? Sertanismo de contrato acontece o seguinte. Muitas câmaras municipais, muitos donatários, as próprias autoridades portuguesas, não só autoridades coloniais, estavam bastante preocupadas com constantes ataques indígenas, com a formação dos quilombos, principalmente durante a época das invasões holandesas. A formação dos quilombos se acentua, com destaque para o quilombo de Palmares, lá em Alagoas e tal. Então você tem uma situação complicada. E aí, o que acontece? As autoridades coloniais, né, tanto da coroa como as autoridades locais, começam a contratar bandeirantes, alguns bandeirantes paulistas ali, bandeirantes, com o intuito de caçar, de destruir, eliminar esses focos de resistência. Tanto tribos hostis, né, que continuavam atacando, aí entra o esquema da guerra justa, então tanto tribos hostis como também quilombos, tá? E aí o nome que mais se destaca nesse chamado sertanismo de contrato. Sertão, gente, porque quando se falava no interior do Brasil, na época era sertão, tá? Hoje sertão é aquela parte lá do Nordeste, é uma das áreas do complexo do Nordeste, mas na época era todo o interior, por isso é sertanejo, interior. Então o sertanismo de contrato. E o mais famoso, como já citei aqui, foi o Domingos Jorge Velho, o responsável pela destruição do quilombo de Palmares. Certinho, pessoal? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.